Amém. Louvado seja o nome do Senhor, a paz do Senhor Jesus para todos. Ó, o Wilson é um amigo meu que eu Opa! convidei aí para entrar, Oh, tá? que bênção, rapaz, que O bênção. Wilson, Seja bem-vindo, irmão Wilson. Seja deixa eu bem-vindo. ver, é Eu o queria. Wilson, O Wilson, tá Wilson vendo? é um colega nosso também, Amém. tá aí com a Graças a gente Deus. para somar e multiplicar. Graças a Deus. Bênção pura. Eu queria já pedir a Deus pela vida de vocês, pelas nossas vidas, que você que está vendo esse estudo, de manhã, de tarde, de noite, no ano de 2030, 40, 2050, 2100, que você possa ser edificado com esse estudo. Isso aqui nada mais é do que um, um ajuntamento de pessoas que buscam aprender mais de Jesus, aquele que morreu na cruz para nos salvar. Então, eu queria iniciar pedindo ao nosso amado irmão Marinho que pudesse orar pelo professor, orar por nós, Marinho, e pelas pessoas que irão ver esse estudo. Você pode, por gentileza? Posso sim, Por favor. professor. Ok, deixa eu só já me sintonizar aqui. Vamos lá. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai Todo-Poderoso, ao qual nós devemos toda a honra e toda a glória. Senhor dos Exércitos, louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Aleluia. Cristo. Amém. Senhor, entramos agora mais uma vez na tua presença para agradecer ao Senhor pelo dia de hoje, esse dia maravilhoso, ao qual a gente está aqui, como assim diz meu amigo, pastor Aleluia. Isaías, certo? Reunidos justamente para a gente poder falar um pouco da palavra do Aleluia, Senhor. Jesus. Amém, Jesus. Então, peço ao Espírito Santo que o Espírito Santo esteja conosco, cuidando Por de tudo que favor, for Jesus. falado aqui. Que fale Deus e cale-se o homem, porque Aleluia. Deus sempre tem que estar à frente de tudo, sempre tem que estar à Amém, frente de tudo. Jesus. Então, também quero pedir aqui pelo nosso pastor o Wilton, que vai estar ministrando aí a palavra. Então, que Deus conceda toda a unção Aleluia. que ele precisa Amém, para Jesus. poder falar em seu nome. Então, Senhor, esteja com ele, precisamos. Esteja com todos nós aqui também, todos Amém, nós, a Jesus. Sheila, o Marinho, o Wilson, Aleluia. Jaciara, Esteves e todos aqueles que ainda estão para entrar e estão para chegar. Que o Senhor possa abençoar em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, Jesus. Amém. Amém. Obrigado, irmão Marinho. Vamos Obrigado. lá. Eu vou fazer uma leitura do texto. É a 12ª jornada, né? É a 12ª jornada. São 40 jornadas. E é interessante nós irmos guardando, né, cada jornada para futuramente você, eu, poder também dar esse estudo a outras pessoas. Então, é, vamos lá. Se encontra. O tema é novos conflitos familiares e doutores da lei. Novos conflitos familiares e doutores da lei. O texto que nós leremos será Marcos 3, do 20 ao 30. Marcos 3, do 20 ao 30. Jesus foi para casa e de novo se reuniu tanta gente que eles não podiam comer sequer um pedaço de pão. Quando souberam disso, os parentes de Jesus foram segurá-lo, porque eles mesmos estavam dizendo que Jesus tinha ficado louco. Alguns doutores da lei que tinham ido de Jerusalém diziam: ele está possuído por Beelzebul, e também é pelo príncipe dos demônios que ele expulsa os demônios. Então Jesus chamou as pessoas e falou com parábolas. Como é que Satanás pode expulsar Satanás? Se um reino se divide em grupos que lutam entre si, esse reino acabará se destruindo. Se uma família se divide em grupos que brigam entre si, essa família não poderá durar. Portanto, se Satanás se levanta e se divide em grupos que lutam entre si, ele não poderá sobreviver, mas também será destruído. Ninguém pode entrar na casa de um homem forte para roubar suas coisas, se antes não amarrar o homem forte. Só depois poderá roubar a sua casa. Eu garanto a vocês, tudo será perdoado aos homens, tanto os pecados como as blasfêmias que tiverem dito. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo nunca será perdoado, pois a culpa desse pecado dura para sempre.
Jesus falou isso porque estavam dizendo: ele está possuído por um demônio impuro. Vamos agora no aprofundamento. Réu de morte na sinagoga, Marcos 3,6. Jesus é agora violentamente agredido na casa, tema que apareceu em Marcos 1, 29 ao 34, Marcos 2, de 1 ao 12. Desta vez, os agressores são doutores da lei, residentes em Jerusalém. Eles se deslocam para a Galiléia, para Cafarnaum, para a casa em que Jesus está. Recorde-se que a sinagoga era um domínio deles e que, com seus ensinamentos, manipulavam ideologicamente as pessoas. A violenta agressão dos doutores da lei situa-se entre dois episódios parecidos e que falam da reação dos parentes de Jesus. Esses dois episódios revelam o sucesso da casa em oposição à sinagoga. De fato, as informações a respeito da casa vão crescendo. Pátio lotado em Marcos 1,33, superlotado, mais casa com teto descoberto em Marcos 2,1. E agora a informação de que Jesus e seus discípulos não são mais donos do seu tempo. As necessidades do povo carente se sobrepõem à fome de Jesus e seus seguidores. Os parentes de Jesus consideram isso autêntica loucura e tomam a decisão de segurá-lo. É o mesmo verbo de Marcos 14:1, prender, atribuído aos chefes dos sacerdotes e doutores da lei que desejavam eliminar Jesus. Esse verbo revela, pois, os seus parentes pretendem com isso. Esse verbo, prender, revela, pois, o que seus parentes pretendem com isso. Não é clara a razão dessa atitude dos parentes, nem é certo que sejam os mesmos da cena seguinte, em Marcos 3, 31 ao 35. Por que reagiram assim? Por simples zelo por alguém do seu sangue que não tem mais tempo para nada? Por medo dos fariseus, dos partidários de Herodes e dos doutores da lei? Por não concordarem com Jesus que foge da tentação de ser um grande líder popular, como havia sugerido Simão Pedro em Marcos 1,37? Fato é que o consideram louco, e esse adjetivo se encaixa bem em todas as possibilidades acima. De qualquer forma, para seus parentes, Jesus passou dos limites do bom senso. Mais venenosa é a investida dos doutores da lei. Afirma-se que se deslocaram do centro de Jerusalém, e essa informação é muito importante. Anteriormente, Marcos nos avisa que as notícias chegam à capital, as informações a respeito de João Batista e também acerca de Jesus. O povo acorre ao precursor e a Jesus, esvaziando a cidade. E isso preocupa as lideranças que vão enfrentar Jesus em seu campo, a casa em Cafarnaum. O Evangelho de João mostra esse enfrentamento, mas os personagens são diferentes. Veja, João 1,19. A acusação dos oficiais de Jerusalém contra Jesus é extremamente grave. Pretendem torcer completamente a grande pergunta do Evangelho de Marcos, desmoralizando Jesus e, como consequência, desmoralizar também seus seguidores. Todos nós sentimos implicados e atingidos. É algo satânico, no sentido primeiro desta palavra. Satanás significa adversário. Beuzebu é uma deformação grotesca de Baal-Zebu, divindade cananeia, deus de Acaron, segundo a Reis 1. Parece que a palavra Zebu significa príncipe, Baal significa senhor. Mas o nome dessa divindade foi distorcido. Em vez de ser Baal-Zebu, senhor príncipe, o povo da Bíblia o chamou de Baal-Zebub, senhor das moscas. Naquele tempo, como hoje, as moscas frequentam as mesmas coisas e ambientes. De Baal-Zebub vem Beuzebu, príncipe dos demônios. No texto que nos interessa, Marcos 3, 20, 30, Beuzebu é chamado também de Satanás, homem forte e indiretamente espírito impuro. Pois bem, os doutores da lei afirmam que Jesus expulsa o demônio porque tem pacto com Beuzebu, príncipe dos demônios. Seria, em outras palavras, um endemoniado possuído pelo demônio campeão. Para entender bem o que dizem, é preciso voltar às tentações, ao dia típico, ao primeiro milagre de Jesus, para ver como é movido pelo Espírito. Sentir os espíritos impuros acusarem o golpe fatal da chegada de Jesus, que representa a ruína deles.
É preciso visitar de novo o trecho de Marcos que percorremos e anotar com que frequência se fala de demônios e de libertação de seu domínio. Recordar que Jesus os expulsa, ele os impõe silêncio. E aqui os doutores da lei falam como se fossem emissários dos demônios. Não esquecer que o reino fica sempre mais próximo à medida que os demônios perdem força e controle sobre as pessoas. Entender que a expulsão dos demônios constitui a boa notícia trazida por Jesus, mas, sobretudo, não esquecer o essencial. Quem age em Jesus e o leva a expulsar e silenciar demônios é o Espírito Santo, recebido no batismo, que o impele a vencer as tentações de Satanás. Os fariseus partidários de Herodes decretam que Jesus é réu de morte, e seus parentes querem prendê-lo por considerá-lo louco. Nos dois casos, houve truculência, mas os doutores da lei foram finalmente violentos e letais, atingindo Jesus em sua prática no seu cerne. Em vez de reconhecer a ação do Espírito de Deus nele, que mediante a expulsão do demônio faz o reino se aproximar, afirmam justamente o contrário, ou seja, blasfemam. Em Jesus age Beelzebul, principal dos demônios, por uma estranha aliança entre eles dois. O pior inimigo de Jesus seria secretamente seu maior aliado e seu motor. Pergunta-se: pode existir acusação mais satânica do que essa? Quem veio acompanhando passo a passo todas as tentativas de Marcos para mostrar quem é Jesus não pode agora ficar em cima do muro. Jesus mandou os demônios, mas eles falam por intermédio de doutores da lei, tornando-se Satanás, que tenta, difama, calunia e blasfema. E o discípulo de Jesus como reage? Jesus não se intimida diante do adversário, Satanás, e reage, mostrando a contradição. Satanás não trabalha em prejuízo próprio. As comparações do reino e família dividida entre si levam à mesma constatação. Divisões internas provocam a ruína. Satanás é apresentado como um homem forte, com o qual os doutores da lei nada conseguiam fazer. Compare Marcos 1, 22, 27. Nem os discípulos conseguirão. Mas já o precursor tinha falado de alguém com força superável, capaz de provocar a ruína dos espíritos impuros, arrebatando-lhes como que haviam roubado a liberdade, integridade e vida das pessoas. Jesus é um homem forte também em relação aos doutores da lei, que estarão presentes na história da paixão e morte, tentando intimidá-lo. A força superior se manifestará, sobretudo, na ressurreição. Com a ação libertadora de Jesus, Satanás está sendo amarrado e destruído, e seu poder vai desaparecendo. Note-se o detalhe e chegada de Jesus e o começo da derrota dos demônios. E sua vitória sobre a morte representa a derrota final deles. Então, por que temê-lo? Se já foi derrotado. Esse episódio é um divisor de água para todos, tanto para os seguidores de Jesus como para seus adversários. E tudo passa pelas duas perguntas fundamentais desse evangelho. Jesus é aquele em que o Espírito age para a vida dos excluídos? Negar isso, como tentaram fazer os doutores da lei, afirmando que em Jesus age o príncipe dos demônios, é blasfemar sem chance de perdão. É o pecado contra o Espírito Santo, para o qual não existe perdão. Por quê? Porque os doutores da lei se opuseram consciente e abertamente contra Jesus, o reino, a boa notícia, tentando destruir a raiz, a prática libertadora. Vamos lá, professor. Fique à vontade. O professor vai fazer uma fala e logo após você já vai, como eu vou fazer aqui, anotando as perguntas, né? Para nós tirarmos as dúvidas. Deus abençoe a todos. Por favor, professor, fique à vontade. Amém. Boa noite, meus irmãos e irmãs, a graça e a paz do Senhor Jesus. É uma alegria estar aqui com vocês mais uma vez, para nós estudarmos, como o irmão Isaías falou, né? A nossa 12ª jornada no Evangelho segundo Marcos. Então, a nossa prática aqui tem sido essa. A gente vai estudando todas as passagens desse Evangelho, conforme ele vai sendo apresentado, e a gente vai sempre verificando como que é essa tensão, né, que o Evangelho apresenta. Qual que é o caráter de Jesus, quem é a sua pessoa, e como também é a característica dos seus seguidores. Essa passagem que foi lida pelo irmão Isaías, tão bem lida em 3, 20 a 30 do Evangelho de Marcos, ela é uma passagem que a gente tem que ter sempre aquela atenção na estruturação dela. Como os irmãos sabem, né? O Evangelho ele é todo costurado, ele é todo construído
em cima de uma estrutura. E aqui é interessante, porque o autor aqui desse comentário, ele toca nesse assunto um pouco brevemente, mas ele também aborda isso. Por quê? Essa passagem aqui ela é característica nessa questão da estrutura do evangelho. Esse debate que Jesus tem, esse confronto aí com os doutores da lei, ele é como se fosse aquele recheio do sanduíche. Essa passagem, ela está entre duas passagens que falam acerca da família de Jesus. Uma vai ser o assunto do próximo estudo, permitindo o Senhor. Então, você tem lá, ó, os versículos 20 e 21 que foi lido. Você vai ver que está falando da família. Jesus foi para casa, né? Os parentes de Jesus foram segurá-lo. Então, você tem uma passagem da família. Aí, no versículo 22, fala assim: alguns doutores da lei, que aí vem o texto que o irmão Isaías leu. Só que termina com essa questão da blasfêmia contra o Espírito Santo. O texto seguinte é aquele texto que vai falar da família no contexto em que Jesus pergunta quem é a sua família, né? É aquele, a família de Jesus, a sua mãe, os seus irmãos são aqueles que fazem a vontade do Pai. Então isso se chama tríptico. Olha que nome interessante, né? Alguns falam trítico, mas o nome mais apropriado seria um trítico. O que que é isso? Você tem uma passagem, aí você tem um recheio no meio, e aí vem uma outra passagem que é com o tema semelhante à da primeira. O que que isso quer dizer? Que essa questão dos parentes de Jesus, ela está intimamente ligada com a questão dos doutores da lei. Então, a visão que a família de Jesus tem acerca dele é a mesma visão ideológica, é o mesmo princípio religioso que os doutores da lei têm acerca da família de Jesus. Então a gente tem que ter essa leitura aí, né? O comentarista aqui ele aborda, mas ele fica mais preso no texto que de fato é o que nós devemos fazer. Mas a gente tem que ter isso em mente. Os conflitos que surgem nesse evangelho, e eles são intensos. A editora Paulus até acabou de lançar um livro sobre isso, os conflitos de Jesus, principalmente no Evangelho segundo Marcos, eles têm essa característica. Esse evangelho é tomado aí nessa primeira parte por esses conflitos. Por isso que essa tensão com relação a Jesus, ela vai crescendo, porque ela é uma tensão muito forte nesses conflitos. Vamos lá. Vamos pegar aqui essa estrutura então e vou fazer aquele comentário como eu faço com vocês. Eu vou ler, fazer um comentário rapidamente e já passo para vocês comentarem, porque a leitura que o irmão Isaías fez, ela já soluciona muitas coisas aqui para a gente, né? Então, eu vou fazer o papel aqui de fazer um comentário mais exegético da passagem, porque esse comentário que o irmão Isaías deu, ele é muito bem elaborado, ele explica bem direito o que está acontecendo lá. Então, vamos lá. Jesus foi para casa e de novo se reuniu tanta gente que eles não podiam comer sequer um pedaço de pão. Quando souberam disso, os parentes de Jesus foram segurá-lo, porque eles mesmos estavam dizendo que Jesus tinha ficado louco. É um crescimento, né? A gente vai vendo como que é esse posicionamento aí de Jesus no Evangelho segundo Marcos, e ele vai crescendo. O conflito e também os seus seguidores, até chegar no ponto máximo de erupção que nós vamos ver lá na frente. Então agora é tanta gente seguindo Jesus, e é claro que aqui é um aumento, é um exagero, é um recurso literário que está sendo utilizado, né? Não era tanta gente como as pessoas do Império, claro, não tem como falar isso. Mas o texto está dizendo o seguinte: o número de seguidores, o número de pessoas que estão procurando Jesus por causa de sua prática libertadora só cresce. E agora eles não têm tempo mais nem para comer. Eles não conseguem nem comer direito. A família, ela tem essa questão. Ela observa isso e fala que Jesus está ficando louco. E é interessante porque o louco aí é o fora de si. E tem todo um sentido, por isso que eu digo, esse texto, você tem que analisá-lo dentro da estrutura dele, porque se você analisar na estrutura, você vai entender por que que eles chamam Jesus de louco, né? Guarda essa expressão. Eles olham para Jesus e falam assim, ó, ele está ficando louco. Você fala, mas como? Muita gente seguindo, a fama dele se espalhando.
tendo conflito com os religiosos. Da onde viria essa loucura? Ele é louco em que sentido? Vamos lá. Alguns doutores da lei que tinham ido de Jerusalém diziam: ele está possuído por Beelzebul. Então, olha que interessante. O que a gente está encontrando aí? As falas acerca de Jesus. Uma fala é da família, ele está louco ou fora de si, e a outra é dos doutores da lei, que diz que ele está possuído por Beelzebul. E aí o irmão Isaías leu o comentário, o que vem a ser Beelzebul. A gente não vai aqui continuar. Se você não conhecesse a história de Jesus, não soubesse quem Jesus era, e você estivesse naquele ambiente lá, você olha um grupo de doutores da lei, que eram a representação da elite religiosa, e você vê a família de Jesus falando acerca dele, com qual testemunho você ficaria? Com aquilo que Jesus faz ou com o que as pessoas falam acerca dele? Se você tirar a hipocrisia do coração e da mente, e você entender que você já conhece o texto e você tirar isso de mente, você vai ter uma certa crise aqui. Você vai falar, se eu tivesse lá naquele momento, qual seria meu testemunho acerca de Jesus? Nós não precisamos ir longe. É só você ver hoje quantos Jesuses nós temos aí. Tem gente que acredita que Jesus vai voltar no final dos tempos e vai metralhar pessoas. Eu já vi gente falar isso numa live. A pessoa pregou, falou, ele interpretou o Apocalipse de maneira literal e ele disse: no final dos tempos, Jesus vai descer e ele vai. A espada que sai da boca dele ali é a arma que ele vai usar, não é a palavra. Não é Jesus vencer pela palavra. Ele vai metralhar seus inimigos na batalha do Armagedon. Você encontra pessoas que creem em Jesus de várias formas. Então a gente fala assim: é um absurdo falar que Jesus estava louco. É um absurdo falar que Jesus era um endemoniado. Mas você vê hoje pessoas que elas falam que uma pessoa morreu porque Jesus quis. Elas pregam hoje o ódio a um determinado grupo de pessoas, dizendo que Jesus odeia aquelas pessoas também. Então você encontra várias definições acerca de Cristo hoje também. E esse é um desafio, que é o desafio segundo esse evangelho. Quem é Jesus? Que tipo de Jesus que a pessoa acredita? É o Jesus que os evangelhos apresentam ou é uma projeção da sua maldade, do seu coração ruim, aonde ela projeta na divindade isso? Né? Tem gente que acredita hoje que se alguém me ofender, Jesus vai botar um câncer na pessoa porque ela me ofendeu. Pessoas que ensinam Jesus assim. Então, quando a gente olha esse texto, fala, nossa, é um absurdo eles falarem isso. Mas quando a gente começa também a olhar a nossa prática, nós não estamos longe disso. Quando a gente transfere para Jesus a maldade do nosso coração, o desejo do nosso coração. Quando a gente amaldiçoa em nome de Deus, isso é tomar o nome de Deus em vão. Então aqui, esses grupos, eles falam, eles testemunham acerca de Cristo. E aí Jesus, ele vai, é colocado aqui na boca do Cristo, um diálogo, né? Ele pergunta assim, é pelo príncipe dos demônios que ele expulsa os demônios. Ok, eles não podem negar a atividade libertadora de Jesus. Isso é muito interessante, porque de fato Jesus expulsa os demônios. Mas quando a gente estuda os evangelhos, a gente vê que não era só Jesus que expulsava demônios. Os filhos dos fariseus, os discípulos dos fariseus também expulsavam. Tanto é que no outro evangelho Jesus pergunta: se eu expulso pelo poder de Beelzebul, por quem expulsam os vossos filhos? Então, o exorcismo não é uma prática inédita em Jesus. A questão é como se dá isso. Haviam lá as práticas de exorcismo. A gente vê isso até naquela literatura que é chamada de intertestamento, que é aquela literatura. Não fala interbíblico, hein? Por favor. Período interbíblico é uma falácia, porque interbíblico seria entre Bíblias. Né? O período não é interbíblico, o período é intertestamentário, é entre testamentos. Então, quando você pega entre o Antigo e o Novo Testamento, você está falando de período intertestamentário.
Nesse período, você vai ver práticas de exorcismo. Tem até o livro de Tobias, que é um livro chamado Deuterocanônico, que ele tem na Bíblia católica, mas não tem na protestante. Lá você vai ver uma prática de exorcismo, usando até peixe, enfim. O assunto aqui não é esse, mas só para mostrar que isso não é uma prática inédita. Só que a forma como isso ocorre, ela é definitiva. E aí que vão entrar os autores da lei. Eles não podem negar. A expectativa é que o Messias faria isso. O Messias viria com uma prática libertadora que ele tiraria os espíritos impuros, os demônios das pessoas, ele traria uma libertação. E agora, você vê Jesus fazendo essa prática. O que você tem que afirmar? Negar você não pode. Tá claro, ele está curando as pessoas, ele está fazendo isso. Então, qual que é o argumento que eles usam? E ele faz isso não por Deus, mas ele faz isso pelo príncipe dos demônios. Por quê? Porque Jesus não faz parte da ideologia deles. E isso aqui é importante por quê? Porque os discípulos de Jesus, eles também vão adotar essa prática, se vocês lembrarem de uma passagem dos evangelhos. Tem um homem que ele está expulsando os demônios em nome de Jesus. Só que ele não anda com os discípulos. Aí o que os discípulos fazem? Eles vão lá e calam esse homem. E aí eles voltam e falam para Jesus: olha, nós encontramos um homem lá expulsando demônios em teu nome, mas nós mandamos ele calar. Por quê? Porque ele não anda conosco. Olha só a questão do grupo, né? A idolatria pelo grupo. Isso aqui é um escândalo para a religião. Por quê? Nós temos a dizer que quem é de Deus é quem tem o mesmo pensamento, a mesma ideologia que a gente. Aí o que Jesus fala para isso? Não faça isso. Por quê? Quem não é contra nós é por nós. Aquele homem está fazendo uma prática libertadora, ele está expulsando o demônio. Ele só não anda no grupo de Jesus. Ele só não está andando ali com os discípulos. Mas ele entendeu qual que era a prática libertadora. Tanto é que no Evangelho segundo Marcos, lá no final, aquele acréscimo, né, aquele final acrescido vai dizer o quê? Que nós devemos expulsar os demônios, ir por todo mundo, pregar o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer já está condenado. E em meu nome falarão novas línguas e o quê? Expulsarão os demônios. Então a prática libertadora inclui a expulsão de demônios. E aí Jesus continua: se um reino se divide em grupos que lutam entre si, esse reino acabará se destruindo. Se uma família se divide em grupos, se brigam entre si, essa família não poderá durar. Portanto, se Satanás se levanta e se divide em grupos que lutam entre si, ele não poderá sobreviver, mas também será destruído. Ninguém pode entrar na casa de um homem forte para derrubar suas coisas, se antes não amarrar o homem forte. Só depois poderá roubar a sua casa. Eu garanto a vocês, tudo será perdoado aos homens, tanto os pecados como as blasfêmias. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo nunca será perdoado, pois a culpa desse pecado dura para sempre. Jesus falou isso porque estavam dizendo: ele está possuído por um espírito impuro. Vamos lá. Se você ler alguns teólogos mais acadêmicos, se você pegar, por exemplo, um livro chamado Jesus, Aproximação Histórica, do José Antônio Pagola, lá ele vai citar essa questão aqui de Jesus estar possuído por um espírito impuro. Por que que eles falavam isso quando Jesus expulsava os demônios? Você já parou para perceber? Eles falam de Jesus no momento em que ele está expulsando esses demônios, esses espíritos impuros. Por que que eles falam isso? Há uma corrente, eu não estou dizendo que isso é uma coisa fechada, que é uma coisa dogmática, mas há uma corrente que acredita, e não são poucos autores não, que acreditam o seguinte, que quando Jesus fazia essa prática libertadora, ao expulsar esses espíritos, Jesus também se assemelhava àquele movimento que aqueles homens faziam. É como se o próprio Cristo estivesse num transe. Então, quem olhasse de longe falaria o quê? A mesma manifestação corporal que está na pessoa que está possuída está naquele que está expulsando os demônios. Então, se você olhasse de longe, é como se Jesus fosse impor as mãos, vamos supor assim. Quando ele impusesse as mãos, ele também sentia no corpo dele o mesmo impacto que aquele endemoniado sentia. Ou quando ele se aproximava de alguém com um espírito impuro, ele também entrava nesse êxtase.
E essas coisas de êxtase eram coisas comuns naquela época. Então, para alguns era isso. Eles viam Jesus com essa prática libertadora e é só assim, tá vendo? Olha lá, o mesmo movimento que ele faz para expulsar é o mesmo movimento que as pessoas que estão possuídas têm. Então, por isso que ele expulsa os demônios pelo poder de Beelzebub. É por isso que ele também tem o espírito impuro dentro dele. Isso não é uma coisa dogmática, mas é algo que é considerado no estudo teológico, que essas práticas de exorcismo, elas faziam que houvesse uma identificação entre o exorcista e a pessoa que está sendo libertada naquele momento. É uma explicação que, se você observar aqui no contexto, pode ser uma alternativa para que eles fossem tão incisivos com relação a isso. Mas tem uma outra que ela é mais ampla e que é bem interessante. Como o Messias ele seria reconhecido por essa obra, haviam ali algumas obras que ele faria e as pessoas iriam reconhecer. Uma dessas obras é a expulsão de demônios, é a purificação das pessoas. Outra é que o Messias faria, isso não está em nenhum livro profético, isso é uma coisa que surgiu naquele ambiente, é que o Messias faria um grande sinal no templo. E quando ele fizesse esse grande sinal no templo, ele seria reconhecido. Isso nos faz lembrar o quê? Lembra aquela tentação que Satanás fala assim? Lança daí abaixo, porque está escrito. Por que Satanás queria que Jesus se lançasse do templo, lá do pináculo do templo? É para que houvesse um reconhecimento dele. Ele, através de um sinal miraculoso, de um feito extraordinário que chamasse a atenção para si, ele pudesse ser conhecido pelo povo. Olha que interessante, né? O evangelho ele sempre traz a questão do que é chamado ali na teologia de Sitzenleben. O que é? É o contexto vital. Você conhecendo o contexto vital, onde está ocorrendo a passagem, o seu conhecimento ele amplia. Então, fazer um grande sinal no templo era também uma expectativa messiânica. Mas Jesus ele não sucumbe a essa tentação. Ele repreende o maligno pela palavra. E aqui também é uma questão do maligno. Veja, os doutores da lei falam que Jesus está possuído por demônios e Jesus ele se defende, explicando isso. Ele fala, não pode ser, porque senão o reino vai ficar dividido. E aí Jesus ele dá uma das declarações mais complexas de toda a Bíblia Sagrada, que é um pecado imperdoável. E aí qual que é a pergunta que nós fazemos? É possível hoje em dia alguém cometer esse pecado imperdoável? Aí a pessoa sai pela tangente, ela fala assim, o pecado imperdoável é o seguinte, é você pregar o evangelho e a pessoa recusar Jesus. Se ela recusa Jesus, ela não tem o perdão. Ela não tendo o perdão, ela está sendo condenada. Então, na verdade, a blasfêmia contra o Espírito Santo é recusar a mensagem de Cristo. Isso não está de acordo, irmãos. Isso pode ser até uma resposta piedosa, mas recusar o evangelho não é blasfemar contra o Espírito Santo. Blasfemar contra o Espírito Santo, o texto aqui de Marcos é claro, é atribuir ao maligno uma obra que está sendo feita pelo Espírito de Deus. Só que aí, quando você fala assim, o que surge então? Aquele medo das pessoas, né? Que fala assim, então eu já blasfemei contra o Espírito Santo, talvez. Por quê? Porque eu já vi alguém lá fazendo alguma obra, por exemplo, uma pessoa que está ali se contorcendo, está sapateando, está falando em línguas, está expulsando o demônio. Eu já li aquela coisa de uma maneira muito assombrosa, de uma maneira em chacota, e eu falei assim, aquele ali é demônio. Essa coisa é tão séria, né? Eu conheço pessoas que tinham crises com relação a isso. O irmão Isaías aqui conhece, o Márcio, a irmã Jacira, o Lohan, lá de Xerém. Ele, quando era adolescente, ele saiu da Assembleia de Deus e ele foi para Batista. E lá na Batista, começaram a falar que o movimento pentecostal era obra maligna tal, e ele mesmo chegou a falar isso. Então tudo que eu vi lá, aquele negócio que eu via de falar em línguas, de pessoa cair, de se tremer, de sapatear, de sair correndo, tudo aquilo é obra do demônio. E aí quando ele volta para a Assembleia de Deus, ele ouve uma senhora lá pregar, e essa senhora fala, olha, se você já falou tal coisa, e se enquadrava nisso, eu quero dizer que você já blasfemou contra o Espírito Santo. E ele entrou numa crise existencial muito grande. Porque ele falou assim, para que eu estou vivendo? Ele quase se suicidou.
Porque ele falou assim, por que eu estou vivendo? Eu já blasfemei, eu não tenho mais perdão. Até o dia que ele viu lá na mesa do pai dele um livro sobre o Espírito Santo, e ele começou a folhear. Aí ele quer uma página que o autor explicava, falou, se você já fez isso, não é blasfêmia contra o Espírito Santo. Porque se você demonstra o arrependimento, se você acha que você fez algo errado, já é uma evidência de que o Espírito Santo não se apartou de você. E ali ele teve uma libertação de consciência. Então, para alguns, esse pecado ele não é mais possível cometer hoje em dia. Por quê? Porque, na verdade, ele seria um pecado contra o Cristo encarnado. Aqueles homens, aqui no comentário que o irmão Isaías leu, o autor ele não fala com essas palavras, mas ele deixa isso subentendido. Porque ele fala o seguinte: eles estavam diante de Cristo, eles sabiam que a obra de Cristo vinha de Deus. Mas como Jesus não fazia parte do seu grupo, eles têm que usar alguma coisa para o povo. Por quê? O povo está começando a seguir Jesus em uma profusão. E se o povo começa a seguir Jesus em profusão, o que vai acontecer com a religião? Ela vai ser destruída, ela vai acabar. Porque você não vai precisar mais ir para o templo, você não vai precisar mais fazer os ritos, você não vai mais precisar seguir aquelas ordenanças que eles colocavam, tanto no templo como nas sinagogas. Porque a prática libertadora de Jesus se dá onde? Nas casas, na praça, nas ruas. Então, isso assim, não tem como deter esse homem na prática, porque de fato ele tem feito as coisas. Então, eles começam a lançar essas maldições sobre Jesus. Ele está possuído por um espírito impuro. E aqui no nosso texto termina, né, a nossa jornada hoje com esse texto que deixa assim um sentido pesado. Vai ser continuado isso, a gente falou que o próximo desafio de Jesus vai retornar para sua família, mas a nossa meditação aqui nessa noite, junto com os irmãos, e aqui eu vou passar para vocês, é o seguinte: qual que é a imagem de Jesus que nós temos? Será também que quando a gente vê a prática libertadora de Jesus, diferente da nossa maneira de enxergar Jesus, será que a gente também, entre aspas, né, não estaria blasfemando? Como eu acabei de falar, a questão de blasfemar contra o Espírito Santo nesse sentido, para muitos já não é mais possível. Mas será também que a gente não está se voltando contra uma obra de Jesus porque essa obra ela não tem as características que eu acredito serem as características verdadeiras da obra de Cristo? Será também que quando eu vejo alguém que pensa diferente de mim, levar o evangelho, falar de Deus, eu também não tenho essa atitude discriminatória de falar assim, não, isso aí não é de Deus, não, isso é bobagem? Nós temos que ter muito cuidado. O irmão Isaías aí se reúne com os irmãos que confessam Cristo em vários países, né? Em vários locais diferentes do nosso. E aí, quando a gente começa a entender isso, você vê que muitas vezes tem até um aspecto cultural. E aí, como aquilo não bate com o que eu fui, vamos chamar assim, evangelizado, eu ia usar colonizado, né? Mas como o grupo que me alcançou, ele tem uma característica, quando eu olho um grupo diferente, será que eu já não olho com discriminação? E aqui eu vou terminar só com um exemplo. Vocês lembram daquele filme O Código da Vinci? Logo no início daquele filme, aquele professor está fazendo uma apresentação, né? E ele coloca várias fotos lá, não sei se vocês lembram disso. E aí ele pergunta assim para os alunos lá: o que é isso? Aí tem lá o pessoal com capuz, né, branco, aquele uniforme branco e tal. Aí o pessoal já levanta a mão e fala assim: Ku Klux Klan. Por quê? Parecia mesmo a cruz pegando fogo, aquele pessoal da Ku Klux Klan, né, que eram batistas, hein, em sua maioria. Lá totalmente racistas, discriminatórios. E aí os alunos perguntam, porque a experiência que eles tinham com aquela vestimenta era desse grupo. Então eles falam assim, Ku Klux Klan. Aí ele fala assim, não, não, isso aqui são cristãos. Só que são cristãos lá no Oriente, em outra prática. Aí daqui a pouco ele apresenta a imagem de uma mulher, né, amamentando uma criança no seu colo. Ele pergunta, o que é isso? Aí o pessoal fala assim, é a Nossa Senhora, é Maria alimentando Cristo. Ele fala, não, isso aqui é a Ísis, é outro culto. Olha que interessante. Por quê? A gente já tem um conceito firmado em cima da nossa imagem, daquilo que a gente tem por certo. Mas e quando a gente se depara com algo que é diferente do que a gente pensa? Será também que a gente não fica enquadrado nisso aqui? Talvez a gente não use palavras tão pesadas, né? Então a gente não fala assim, isso aí é obra de demônio, isso é o Beelzebub. Mas talvez a gente fale assim, isso aí é heresia.
que parece ser uma coisa tão mais suave, mas ela é tão pesada e discriminatória também. Então, que nessa noite a gente possa refletir junto com os irmãos sobre isso. A prática libertadora de Jesus e como nós também enxergamos isso. Passar por Moisés. Maravilha. Com certeza o professor tinha muito mais coisa para falar, muito mais coisa para falar. E com certeza teremos hoje muitas perguntas interessantes. Professor, hoje eu não anotei 27 perguntas, não como outros estudos, mas eu queria, antes de começar perguntando, para incentivar o irmão Wilson a perguntar, que o irmão Wilson está ali, o Wilson e o Marinho está ali, João Sim. também, está louquinho para perguntar, porque esse é um assunto muito palpitante. Queria agradecer aqui ao irmão Alvaci, que está aqui, José Alvaci, a irmã Patrícia, irmão Márcio, Arnaldo, irmão Marinho, agradecer a vocês, irmã Jacira, minha querida, está aqui, agradecer a vocês pela estada aqui nesse lugar, aprendendo conosco. E, professor, eu, eu, eu coloquei aqui uma observação que é em relação à manipulação, né? Que se dava na época de Jesus, né? Ela vinha pela liderança, a manipulação, né? E hoje não é diferente, né? Hoje não é diferente. Os doutores da lei, os fariseus, o pessoal político, né, do partido, aquele partido, partido de Herodes, né? Então tinha uma junção ali de lideranças, né, que eram pastores, eram políticos, eram teólogos e eles manipulavam o povo. E naquela época, professor, existia a dificuldade da leitura, né? Estudos dizem que ali 80% eram analfabetos, inclusive até Jesus dizem que era analfabeto. Então, existia a cultura da oralidade, né? A oralidade, que era a fala sendo repassada de pai para filho, de avó, de bisavós, e etc. E hoje não existe essa ignorância, essa falta de conhecimento da leitura. E nós observamos, professor, a dificuldade que tem de pessoas chegarem aqui nessa sala virtual, do conforto das suas casas para aprender. Por isso elas são manipuladas. Olha que loucura. Nós podemos fazer uma comparação, né, da época de Jesus, e hoje aqui não tem ninguém analfabeto aqui, como naquela época tinha. Isso é uma, um comentário que eu gostaria de fazer. E eu vou para a pergunta agora, professor. No exemplo da expulsão dos demônios por outro grupo, podemos dizer que outros segmentos podem estar seguindo Jesus de forma diferente? Hoje eu estava vendo um seguidor de Alá, e falando coisas maravilhosas e etc. E você vê alguém falando de Alá, a pessoa já se assusta. Oh! Não sabe que Alá é Deus no árabe, né? Alá é Deus, né? Então, se as pessoas verem alguém falando é, Olodumaré é o Espírito Santo, né? Oxalá, que até na Bíblia, né, tem esse termo, é Jesus, é Deus melhor, e por aí vai. Olorum. O que o professor acha que pode haver, em outros segmentos religiosos pessoas que seguem o mesmo Jesus que nós, mas de forma diferente? Hoje o Marlon ele está estudando para o mestrado na PUC de teologia, né? E ele está lendo alguns livros lá que são indicados para que a pessoa possa fazer a prova. E materiais pesados lá de dogmática, de teologia sistemática católica, bem interessantes.
E aí ele estava lendo uma passagem, ele até colocou no nosso grupo lá, onde um teólogo católico ele explica o que é aquela expressão, né? Fora da igreja não há salvação. E ele vai explicar que não é a salvação no sentido da danação, né? Porque a pessoa fala assim, o que é salvação? Salvação para a pessoa é só a não danação, é não receber a ira, não receber o juízo, é não ir para o inferno, né? Enfim. E aí ele comenta lá que o privilégio da igreja como corpo de Cristo é a participação em Cristo, é você levar o amadurecimento em Cristo, mas não na questão de restringir a salvação ao pertencimento de um grupo. Até Mateus porque 25. Mateus 25. isso, exato. Até porque você encontra passagens bíblicas que não restringem a isso. As grandes questões que são colocadas, né? E se deu até um nome interessante, é o efeito Melquisedeque. Pessoas que você encontra na obra de missões, que ela já tem um entendimento, uma revelação lá que foi dada, e quando você começa a explicar lá, leia os evangelhos, os canônicos, né? A pessoa fala, interessante, porque aqui a gente sabe essa história. Aí fala, como é que você sabe essa história? Ninguém chegou aqui, esse fator Melquisedeque, né? Não tem missionário aqui. Não. Ele falou, não, mas aqui a gente sempre atuou assim, a gente sempre enxergou que tinha alguém que era bom, que morreu lá em favor do povo. Mas como é que vocês sabem disso? Fala, isso aqui foi os nossos ancestrais que passaram para nós. Ou tem alguém lá que teve um sonho, e nesse sonho ele tinha essa história, ele foi passando para aquela tribo, para aquele ambiente, e aí as pessoas foram tendo essas práticas sem ter o conhecimento do livro. Sabe o que acontece aí, Zé? Se fala muito de idolatria, né? Idolatria. Só que hoje a gente vê, principalmente no campo protestante, a bibliolatria. Tem pessoas que elas seguem a Bíblia. Olha a frase que eu vou dizer aqui, hein? Elas seguem a Bíblia, mas não seguem Cristo. Porque elas acham que Deus está limitado ao livro. E o livro não é a totalidade de Deus. O livro tem que encaminhar você para Cristo. Mas a sua vida não é no livro, a sua vida é em Cristo. Porque senão a igreja primitiva, por exemplo, não podia seguir Jesus. Porque eles não tinham os mesmos escritos que nós temos. Aí a pessoa se agarra e fala assim, eu acredito no sola escritura. Aí você fala, é mesmo, irmão? Então, explica no que você acredita. Me fala essa questão aí de Jesus ser plenamente Deus e plenamente homem. Onde está isso na Bíblia? É uma passagem. Então tem uma interpretação, tem uma tradição aí. Qualquer um de nós aqui, qualquer um que citar qualquer coisa acerca de Jesus hoje, eu afirmo, tudo que você fala sobre Jesus, ele vem após o concílio de Nicéia. Se você afirma que Jesus é homem, que ele é Deus, se você acredita na Trindade, se você todas as questões que você coloca sobre Jesus, elas foram definidas no concílio. Não estou dizendo nem que está certo nem que está errado. Mas a sua definição sobre o entendimento sobre Jesus, ele é conciliar. Por exemplo, se eu chegar para você e falar assim, igual os arianos ou testemunho de Jeová, Jesus não é Deus. Aí você fala assim, não, isso é heresia. Aí eu falo, por que é heresia? Aí você vai afirmar uma coisa que o concílio falou, que é heresia quem não acreditar que Jesus é Deus. Então veja, nós também temos tradição. Ninguém aqui está isento das tradições. E ninguém está isento daquilo que o Isaías colocou, que é o tal do magistério. A gente critica a Igreja Católica, mas a Igreja Católica afirma, né? Escritura, tradição e magistério. Os evangélicos também têm isso. Essa manipulação que Isaías falou. Se você for chegar numa igreja e contestar algo, o que vai dizer? Não, aqui a gente sempre fez assim. Mas então quem vai me explicar? Aí vem lá uma ordenança de um líder, né? Então, qualquer grupo que se reúne, ele vai ter isso nele. Qualquer grupo. Eu tenho falado muito sobre a questão do não sistema virar um sistema. A pessoa, ela insiste tanto que a pessoa sai das denominações. Só que ela acaba fazendo da não denominação um sistema religioso também. Porque ela começa a falar assim, quem está no sistema está na Babilônia.
quem está na religião está errado. Mas você também está errado, meu irmão. Você está numa não religião, num não sistema, que se você começa a julgar as pessoas por isso. Então, veja como que isso é complexo, como isso é amplo. O Espírito não sopra onde quer, Isaías? Exatamente. O Espírito não chama as pessoas como ele quer? Por que eu estou limitando o Espírito a ser não denominacional? Por que eu estou falando que o certo é esse? Esse aqui é o ponto. Eu estou dogmatizando o não ser. E às vezes, lá no sistema, vai ter uma pessoa que ela é muito mais fiel do que você. Aquela pessoa ela é muito mais seguidora de Jesus, ela tem muito mais compaixão pelos outros do que você. Aí você tem o quê? A doutrina, a ortodoxia, mas está vazio. Então a gente tem que ter esse cuidado de queremos ser os identificadores de Deus. Esse aqui está salvo, esse não está salvo, esse grupo está certo. Não. O reino de Deus ele é muito amplo para nós definirmos quem é e quem não é. O que eu tenho que Amém. falar é da minha vida diante de Deus. É quando eu tenho o escrito, quando eu tenho o testemunho de um irmão, quando eu sou confrontado pela palavra, aí sim eu tenho que identificar. Agora, do contrário, a gente vai começar a ser aí os identificadores do Espírito. Isso é muito perigoso. Que nem o grupo que a gente está lendo aqui hoje. Eles olham a prática de Jesus, como o Isaías falou, é diferente da nossa. Aí o que eu já faço? Ah, é demônio. O Isaías viu lá o rapaz falando o nome de Alá, tal, Deus. Não, isso aí não é de Deus, que é do demônio. Isso é muito perigoso. Amém. Perguntas? Perguntas? O nosso irmão Wilson teve que sair. Nosso irmão Wilson, ele tinha avisado ao amado Marinho aí, ele teve que sair. Vamos lá, gente, perguntar. Ô, Jair, Por favor. posso falar? Boa noite a todos e todas. É, ô, professor, você falou dentro daquilo que eu iria comentar, mas eu vou comentar só para que a gente possa analisar. Professor Hilton, como entender o Não é pensamento. pergunta que eu vou fazer. Eu gostaria que Ué, o ué, pastor Wilton falasse um pouquinho mais dessa frase que ele falou. Idolatria à Bíblia seria viver a Bíblia, mas não viver a Jesus. Viver a Bíblia não seria fazer os mandamentos, cumprir os mandamentos? Fala um pouquinho mais sobre isso, por favor, que eu acho que eu não entendi direito. Tá. Amém. Eu vou falar, Amém. depois eu passo aí pro João, então, tá bom, João? Vou tá falar aqui bom? rapidinho para ela, tá? Irmã Jacira, a Escritura Sagrada, ela nos leva para Cristo, né? Ela tem essa finalidade de nos levar para Cristo. Agora, a Escritura por si só, ela não tem esse poder. Por quê? A gente verifica isso numa passagem bem simples lá do Novo Testamento. O próprio Cristo, encontrando ali com esses religiosos, lá em João capítulo 5, o que ele está dizendo? Olha, vocês estão examinando as Escrituras. Então eles tinham lá o estudo, estudavam sistematicamente, conhecia a vírgula, os pontos, os textos, decoravam, eles passavam o dia todo lendo aquilo. Quando eles se encontraram com Cristo, eles não perceberam Jesus, eles não reconheceram em Jesus aquele homem que era a manifestação de Deus. E aí que Jesus fala: vocês examinam as Escrituras julgando que vocês vão ter vida fazendo isso, mas vocês não querem vir a mim para ter vida. Então a vida estava onde? Estava nas Escrituras? Não. Não, As palavras de Jesus são espírito e vida. Então a Escritura ela tem essa finalidade, essa função. Vai me levar para Cristo. Eu vou dar um exemplo bem prático para a senhora. Tem gente que conhece a Bíblia, que cita a Bíblia, que estuda, que dá aula e não acredita em nada daquilo. Muita gente. Eu já tive aula no seminário, eu já tive uma aula sobre angelologia. O homem lá, já citei esse exemplo aqui algumas vezes. O homem lá deu uma aula sobre anjos que você ficava bobo. Os anjos em várias culturas, o anjo com o conceito de que eram os bois, que eram animais, quando fala dos anjos com rosto de animais, os anjos como deuses no mundo antigo. Uma aula sobre anjo. Encheu a lousa
lotou a lousa. Aí no final ele falou assim: olha, a aula foi encerrada, ok? Fechou. Essa é a grade que eu tinha que passar para vocês. Eu, particularmente, não acredito em nada disso aí. Só que isso é a matéria que eu ensino. Então, ele era um homem sincero. Ele chegou, ele era um professor acadêmico, ele falou, esse assunto eu tinha que passar porque ele fazia parte aí das referências bibliográficas da grade curricular. Mas eu não acredito em nada disso. Irmã Jacira, eu, diante de Deus, eu estou falando para a senhora isso. Eu conheci uma pessoa uma vez que pregou, Deus fez lá um sermão maravilhoso. No final, ele falou para mim assim: olha, eu preguei aquilo ali, mas eu não acredito nada daquilo que eu disse. Mas É, eu falei porque eu estou num ambiente que as pessoas acreditam. Então, o fato de saber a Bíblia, de estudar a Bíblia, esse fato em si só, não estou dizendo para não fazer, mas esse fato em si só não garante que a pessoa que está fazendo isso, ela conheça a Deus, que ela conheça a Cristo. E mais, se a gente pegar lá em Mateus 7, fala o quê? Que vai ter gente naquele dia que vai chegar para Jesus e dizer o seguinte, ó, nós expulsamos demônios, que é o nosso assunto aqui hoje. Nós profetizamos em seu nome. Profetizar ali, irmã Jacira, é pregar. Então a pessoa, para profetizar, ela tinha que conhecer a Escritura. Nós operamos maravilhas. O que Jesus vai dizer? Eu nunca vos conheci. Já pensou? Eu chegar aqui, orar pelo João, o João fala assim, gente, eu preciso de uma oração. O meu corpo aqui ó, tá com um problema, minha perna aqui tá torta. Eu tive um acidente, minha perna ficou torta, um osso entrou para dentro. E agora? Aí eu chego aqui e falo, não, João, vamos orar agora. Em nome de Jesus, que a sua perna esteja restabelecida. Amém. A perna do João começa a ficar retinha. Todo mundo aqui vai olhar e falar assim, meu Deus, Deus visitou a gente. Esse homem está cheio de Deus, está cheio do Espírito. Já pensou naquele dia, fala assim, ó, eu nunca vos conheci? Essa é a questão, irmã Cília. O Isaías falou de pessoas analfabetas. Tenha certeza disso. Tem pessoa que nunca conseguiu ler a Bíblia toda, mas conhece Deus. E outros que leem a Bíblia mais de 300 vezes, como eu vejo lá. Tem pessoas que chegam para mim e falam, irmão, eu já li a Bíblia mais de 300 vezes. Vai ter gente que vai ler a Bíblia e vários livros e não conhece Deus, não conhece Jesus. amém. Obrigado, irmã Jacira. João, Ô, agora a sua pergunta, por favor. deixa só, Ô, filho. Mas da onde saiu esse poder dele curar a perna do moço? Ele Um exemplo. acredita, ele acredita. A senhora tem várias fontes aí. Ele acredita e quem acredita, quem tem fé, realiza. Por isso que a gente não pode ir pelos sinais. A pessoa ela acredita naquilo. Aí ele acredita em quem? Nele? Não, ele acredita que Jesus realiza aquilo, porque ele fala que ele fez o nome de Jesus. É, O Ora, fazer em nome de Jesus não garante que a pessoa tenha intimidade com Jesus, irmã Jacir. e é de Jesus. Que é de Jesus. Pode ser o poder dele, o poder latente do homem, pode ser a alma, o poder almático que realiza curas. A senhora vê aí manifestações de curas no pensamento positivo, nas confissões positivas. O ser humano, ele emana esse poder também. E a pessoa fez isso. E a fonte maligna. A fonte maligna também realiza sinais e prodígios da mentira para enganar as pessoas. Então a gente tem essas fontes aí. Mas tem pessoas que, ali, ó, o que chama atenção, sabe o que é nesse texto? Não é nem o fato da maravilha, nem de expulsar demônios. Para mim, o fato é o profetizar, irmã Jacira, porque ele está pregando. Então, ele está lá anunciando. E pode ter certeza que, através da pregação dele, tem pessoas que foram alcançadas por Deus e ele não foi alcançado. É. Amém, entendi. irmã Jacira? Vamos Tá. deixar agora o João fazer a pergunta. E, de repente, outro aí, Arnaldo, Márcio vai querer perguntar. Vamos lá, João, por favor. então, como eu estava falando, como a gente pode entender o pensamento de que Jesus não era visto por seus discípulos como um ser divino? Ele era um homem comum, como qualquer um outro. Eles não entendiam e o via como divino. E que a divinização de Jesus foi produzida pelos romanos e pelos, como o professor falou, pelo Constantino através dos concílios, principalmente os concílios de Nicéia.
Porque Jesus morre e os camaradas vão embora. E ninguém fica para contar a história. Até no caminho de Emaús. E como é que a gente pode entender esse pensamento da divinização de Jesus feita pelos romanos e pelos, vamos dizer, a Aham, Igreja Católica naquela época? Como é que a gente pode pensar nisso aí? sim. É, houve até tava tendo até um debate interessante aí na internet sobre isso, mas não é esses debates de Instagram, de loucura, não. Tava tendo uma explicação bem interessante de um teólogo europeu sobre isso. Ele falou um ponto interessante, ele falou o seguinte, que os concílios, não foi nos concílios que isso aí foi introduzido pela primeira vez. O concílio ele faz a definição, né? A partir do concílio nós temos as declarações, né? O extrato que sai do concílio e ali tem as formulações de fé, os credos, né? O nome mais oficial é o credo. Então a partir dali tem esses credos oficiais. A construção dessa definição, ela é muito interessante porque é sempre a partir da perspectiva do ressuscitado. O Jesus histórico não tem essa dimensão, eles não trabalham essa dimensão, embora alguns discursos, principalmente no Evangelho segundo João, não somente, mas no Evangelho segundo João, leva essa construção. Então, de fato, é uma construção ao longo do tempo, com interpretações lá de João. É, no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Aí tem a grande discussão se era Deus ou se era um Deus, né? Até as testemunhas de Jeová traduzem como um Deus, e a pessoa fala, é uma tradução errada, mas lá o artigo também abre essa vertente. Então, é questão polêmica. Passagens de 1 João que afirmam a Trindade são notas de rodapé que foram introduzidas. Eu estou até fazendo um material, um dicionário exegético, que eu vou mandar para vocês, se Deus quiser, daqui umas 2 semanas. Eu estou exatamente nesse ponto, onde ele fala chama coma joanino. Era uma nota de rodapé que foi inserida no texto e acabou ficando como texto canonizado mais lá para frente. Então, de fato, João, foi uma questão ali controversa. O que eu falei lá e eu esqueci de comentar, foi bom você falar isso, é que é o seguinte, quando houve essa oficialização no concílio, o grupo ariano, não sei, o João deve saber isso, o grupo ariano ele era maior. Ele era É, maior, né? As pessoas que não criam que Jesus era Deus era maior do que aquele grupo que acreditava. com Mas aí certeza. isso prevaleceu na história do cristianismo. Então é um ponto de debate teológico. E é claro, a pessoa vai cair na fé da pessoa. Ela fala assim: não, eu creio. Amém. Eu creio. Eu, particularmente, creio. Mas se a pessoa for dogmática, não, é isso aqui, ela vai, depois, se você abrir mais o texto, ela vai ter complicações, porque se teve tantos debates ao longo da história, não era um assunto que já era tido como fechado, né? Teve que ter até intervenção, como você bem disse aí, de um imperador que ele faz lá, ele convoca o concílio, e também teve questões políticas, tal, que definiu-se isso. Mas ao longo da história da igreja teve esse debate. Então, é uma coisa que entra também no âmbito da fé. Você pode pegar passagens como o de Tomé lá, que ele fala, Senhor meu e Deus meu. Tem pessoa que fala, isso aí não é uma declaração, é uma interjeição, é uma expressão de espanto, tal, né? Então tem sempre os debates. No campo teológico, você tem que considerar todas as questões. E aí vai cair na definição da fé, naquilo que a pessoa acredita ou não, né? Obrigado, professor. Valeu, João. Valeu. Vamos lá. Pergunta, Arnaldo, Alvaci, quem quiser perguntar aí, que eu tenho uma pergunta aqui, professor. Sim. E a hora já está apertada, né? Não podemos deixar o vídeo Fala ficar muito comigo. grande. Me chamou aí? Ó, Arnaldo aí. Fala aí. Alguma pergunta? Alguma pergunta? Pode ir, Arnaldo. Pode ir, a regra é clara. Não, não, eu tô legal, tô legal. Sim. Ô, Hilton, eu tenho uma pergunta, Hilton. Diz aí. No, é, a chegada do reino é a última pergunta para a gente terminar, por causa do horário. Sim. A chegada do reino faz os demônios perderem forças. Perfeito. Pelo texto que nós lemos, dá para ver que com a chegada do reino de Deus, os demônios foram perdendo força. Sim. Isso está no texto. No texto. E depois da morte de cruz, o reino chega. Eu posso afirmar que os demônios hoje
depois do vilipêndio que a Bíblia fala que Jesus fez na cruz com os demônios, etc., né? Desmoralizou, né? Podemos dizer assim, publicamente os demônios. Eu posso dizer que os demônios hoje são mais fracos e a igreja, erradamente, demoniza tudo para ter um oponente e botar medo no povo? Sim, perfeito. Aquela questão, né? Demônios, a gente acredita que existem manifestações espirituais e outras questões eram chamadas de demônios porque não se tinha o entendimento na época, então se atribuía aos espíritos, né? Porque você vê que o texto fala de espírito imundo, ele fala de demônios, ele fala de Satanás, ele fala de Beelzebub, então isso é muito amplo, né? É. Tem gente que acredita que os demônios são até anjos caídos. Aí fala, não, mas isso aí é comum, não é comum, porque acho que até já citei aqui, tem uma teologia sistemática da própria Assembleia de Deus, ela está até aqui perto, depois eu até mostro para vocês, lá do Stanley Orton, que lá ele fala o seguinte: nada na Bíblia afirma que os demônios são os anjos caídos. Isso é uma crença, mas não tem nenhum versículo que fala que os demônios são os anjos caídos. Não tem. Algumas pessoas acreditaram nisso. Tem aquela questão do livro de Enoque. Vai ter até um estudo amanhã. Eu ponho lá no grupo para vocês o link. O Marlon vai estar dando um estudo lá em Xerém sobre o livro de Enoque. E está nesse estudo aí. Lá tem a crença de onde vieram os seres caídos, né? Desejaram as mulheres, conforme lá o mito de Gênesis capítulo 6. Então, assim, E considerando. Ezequiel, desculpa, professor, Ezequiel 28, Isaías Não, 14. aquilo ali é Muita bobagem. gente diz que aquele ali caíram, ficaram soberbos contra Deus, né? Bobagem. E Deus expulsou ele do céu e viraram demônio. Exato. Bobagem. Aquele é erro de tradução da Vulgata Latina. Ezequiel 28 e Isaías 14 nada fala acerca de Satanás, de Lúcifer, de demônio, nada disso. O mais sincero deles aí, quando aborda isso, é o Dake. Porque ele é literalista. Porque esse pessoal que fala, não, ali é Satanás, fala, mas não está dizendo que Satanás, está falando da queda do rei. Não, mas ali ele está usando a imagem de Satanás para falar do rei. Fala, então tá bom. Então, diante de qual reis que se jogou ali? Fala que ele teve uma queda, que ele foi posto ali por espetáculo, que foi vergonhoso para os reis. Que reis são esses? Aí a pessoa não responde. No caso, o rei de Tiro. Isso. Aí fala assim, ele caiu e foi lançado por terra. Assombrou as nações. Que nações são essas? Aí ele não tem resposta. O Dake foi mais sincero. O Dake pegou uma Bíblia Dake, né? O comentarista da Bíblia Dake. Ele pegou um livro que era corrente, que muitos irmãos usam, os irmãos que admiram lá o Watchmani e tal, eles usam, que é As Eras Mais Primitivas da Terra, do Pember. O Pember fala que, na verdade, a criação de Adão e Eva, que ele também leva no literal, ele considera como um casal literal, que Adão e Eva não seria a primeira criação de Deus, seria uma recriação da humanidade. Que antes aqui havia pessoas, e Lúcifer era o regente do planeta Terra, e que aí quando ele foi se levantar para ser semelhante a Deus, ele caiu e destruiu isso aqui, destruiu os dinossauros, tal. E aí o que acontece? Quando ele destrói, quando ele cai aqui e as pessoas morrem, para onde que vai a parte imaterial dessas pessoas? Aí eles começam a pregar que isso aí que eram os demônios. Outros vão dizer que os demônios são o quê? Aquele grupo lá que eram os gigantes, que lá de Gênesis 6, tá? Os filhos de Deus possuíram a filha dos homens, aí nasceram esses seres híbridos. Então eles morreram. Quando viu lá o dilúvio, né? Também toma de maneira literal. Tudo isso é leitura literalista da Bíblia. Aí morreram esses gigantes no dilúvio. Só que lá na frente fala que também tinha gigante. Mas vamos deixar por isso aqui. Morreram os gigantes. E agora, o que aconteceu com a parte imaterial deles? Transformou-se em demônios. É complexo. Mas vamos lá. Tomando que existam demônios como seres espirituais, espírito de enfermidade, tudo. Você bem disse. Lá em Colossenses fala que Jesus triunfou dos principais e potestades na cruz, expondo eles lá na cruz. Então, o poder dele está amarrado. É a linguagem do Apocalipse, que as pessoas jogam lá para o milênio, mas não é isso. O milênio é um grande período de tempo entre a primeira e a segunda vinda. Então, Satanás hoje ele está com o poder dele retido, amarrado.
ele engana as nações. Se você crê que Satanás é um ser que controla esse mundo, que governa a mentalidade desse mundo, ele mesmo agindo, ele está com um poder limitado. Já estava na época de Jesus, quando Jesus ele manda os discípulos, né, evangelizarem, aquela comissão de Lucas. O que ele fala? Os discípulos voltam felizes e falam assim: mestre, até os demônios se submetem ao teu nome. Aí voltam alegres. Jesus fala assim: não, eu via Satanás caindo. O que eu via Satanás caindo ali? Ali no grego, uma passagem continuada, não é uma queda que foi lá atrás. Quando Jesus envia os discípulos para que eles vão nas casas, expulsem os demônios, o reino de Satanás está sendo abalado. E ali em João, você vê a declaração clássica. É chegado o momento do príncipe desse mundo ser julgado. Ele foi julgado na cruz. Então, na cruz, Jesus obtém a vitória sobre todo o poder do mal. Se lá no mandamento de Jesus, antes da crucificação, ele já mandava e dava autoridade para eles fazerem isso, quanto mais depois da morte e ressurreição. Então, atribuir tudo aos demônios é uma estratégia maligna para aumentar a força. É que nem você chegar, pegar uma linguagem bem boba aqui, eu chegar a botar uma placa ali, Isaías, cuidado, cachorro violento. Aí você olha aquele cachorro com uma aparência, ele latindo, você fica com medo, né? Só que quando você chega perto dele, ele não tem força nenhuma. Mas você está olhando o que? A aparência. Tem a placa, tem a estrutura do animal, que é grande, e o latido dele. Mas quando você chega perto, ele fica bobinho. Ele está com o poder dominado. Quando ele olha para você, ele se assusta. Por quê? Porque dentro de você ele enxerga algo, se fosse possível assim, né? Ele vê em você uma autoridade. É isso muitas vezes que a igreja faz com Satanás e os demônios. Coloca uma Amém. placa, é perigoso, e não sei o quê, dá uma força que, na verdade, ele não tem mais. Exatamente. Gente, vamos terminar, senão vai ficar muito, muito grande. E a ideia aqui é passar para as pessoas, para elas aprenderem. Hoje eu aprendi muito aqui, sua sinceridade no mundo. Agradecer aqui ao meu amado irmão José Alvaci Campos, ao Arnaldo, ao Márcio, a irmã Patrícia. Eu pensei que a irmã Patrícia tinha ido para a Glória hoje. Está aí. Isso Quinta-feira, aí. a irmã. Ela, Quinta-feira, a ela foi irmã. e voltou, Isaías. Ela foi fazer um passeio lá e voltou. Quinta-feira, a irmã estava aqui. Como é que é o nome dela? Que estava aqui, rapaz, que trouxe a irmã Patrícia. A, que ela estava aí. O Hilton não estava, não. Hein, Márcio? Como é que é o nome dela? Ih, A agora irmã fugiu o nome. Cissa. A irmã Cissa. Ah, Ih, Cissa. Mancissa. mocinho. Quinta-feira ela estava aí. Hoje ela não entrou. Mas vamos lá, Oi, Márcio. oi, Isaías. Fala o que você tem que falar e ora agradecendo ao Senhor por essa reunião. Eu acho que você acompanhando o ICL lá, as coisas do Silas, você está blasfemando, cara, porque pelo que foi ensinado hoje aí, você Foi está pro vendo, sacerdote, exatamente. você está acompanhando aqueles vídeos lá do ICL e Exato. pela aula de hoje o Estou professor disse que você está escutando. blasfemando, tá bom? É, é, Só deixar esse aviso. Não posso orar, não, que eu estou muito rouco e não posso falar alto aqui, não. Pede outro amém. para orar por gentileza. Amém. E diferente daquela época, hoje, na igreja do nosso amado Silas, tem doutores, tem engenheiro da NASA, homens letrados, né? Mas que vão por esse caminho tortuoso, né? Infelizmente. Oremos por ele, né? Oremos por ele, É verdade. oremos para que o Senhor possa nos dar graça sobre essa questão. Vamos orar para terminar? Senhor, te louvamos na noite desse dia, te glorificamos. Que aula maravilhosa, Senhor. Que quinta-feira tu possas despertar essas pessoas que estão aqui e trazer mais pessoas para que possamos aprender juntos, questionar, perguntarmos, aprendermos, Senhor, sobre a tua pessoa, Pai. Como foi dito, como é bom mergulhar na tua palavra, aprender um pouco mais de ti, porque nós somos carentes do teu saber. Muito obrigado pela presença do teu Espírito Santo em nossas vidas. Te louvamos, Senhor. Glorificamos o teu nome. Dê uma noite de paz, de saúde para o Alvaci, para o João Carlos, Arnaldo, a irmã Patrícia, a irmã Jacira, o Márcio, Amém, o Jesus. professor. Louva a Deus pela vida do nosso professor. Muito obrigado, Jesus, por tudo que tu tem feito nessa nossa caminhada. Iremos partir para o número 13, que tu possa estar conosco
juntos nessa caminhada. Eu te peço, eu agradeço a ti por tudo, em nome de Jesus, teu filho. Amém e amém. Amém. Gente, beijo no coração. Arnaldo, beijo no coração. Alvaci, beijo no coração. Deus abençoe a todos. Amém. O Marinho teve que sair e o amigo dele tiveram que sair, tinham avisado antes. Beijo no coração. A paz, Deus abençoe. Ai, Vai vir uma onda de frio aí, hein? Vamos se agasalhar, hein?